Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite para todos vocês. Que Deus esteja na vida de vocês, espero que esteja tudo bem com vocês. Irmãos, eu quero gravar esse áudio porque é um áudio que eu tenho como tema de agradecimento a Deus. Esse vídeo vai ser um tema de agradecimento a Deus. Você também que está ouvindo e vendo esse vídeo, coloque também algo que você quer agradecer a Deus. Coloca aquilo que você, às vezes, um propósito que você fez há muito tempo, mas que hoje você está lembrando, somente hoje você lembra. Agradeça a Deus. Quer colocar? Agradeça. Eu estou colocando um propósito que eu estou a fazer, minha casa está a fazer para a igreja, não só para a igreja, mas também para outras situações também. Eu quero agradecer a Deus por aqui, porque Deus está me ajudando a vencer isso. Situações ruins estão vindo para tentar nos abalar, nos fazer cair, parar de vez com essas situações. E a gente não pode fazer com que isso nos abale, ou seja, não podemos parar realmente fazer. Por mais que o vídeo não estar a postar, os áudios não estão a gravar definitivamente, eu quero agradecer a Deus, porque sem Ele, nada do que foi feito e nada do que será feito sem Ele, nada podemos fazer. Então eu quero agradecer a Ele, e esse vídeo eu quero deixar destinado a isso, a agradecer. Irmãos, a gente passa por muitas provações, muitas lutas, muitas tempestades para chegar aonde nós estamos, que é agradecer a gente dizer simplesmente obrigado. Com o Senhor consegui vencer. Eu passei por um momento, e ainda continuo a passar, não momentos, claro, não tão difíceis como era no começo, mas eu comecei a passar por momentos difíceis no começo e eu comecei a entender que com Deus eu consigo passar esse momento, essas situações. Então hoje, nesse dia, esse vídeo, esse áudio vídeo, ele está sendo gravado com essa intenção de agradecer a Deus por tudo que eu passei, por tudo o que eu passei e ainda estou a passar, porque eu passei com Ele e o Senhor me sustentou. Irmãos, a gente tem às vezes o medo, às vezes a dúvida, né? Porque isso a gente tem de montão, né? O medo, que é a falta de crer, que é não crer em Deus, né? A ter a incredulidade, e a dúvida também, que é uma questão de não crer também. O medo, então a gente tem isso, só que o que Deus fala é que quando nós adoramos ao Senhor e Ele fala, olha, continue me adorando, que o depois, porque o resto, Deus ele não deixa você viver de resto. E outra, Deus também ele não te dá o resto, né? Deus ele te dá o depois. A forma que é o depois, bom, isso somente você e Deus vai saber como é, como vem esse benefício. Então, você temos que agradecer a Deus por isso. Agradecer a Deus por isso, porque a gente passa por provações, mas mesmo assim nós estamos aqui para adorar a Deus. Mas mesmo assim, Deus está aqui nos sustentando para podermos passar. Estamos aqui adorando a Ele, agradecendo o nome dEle. Irmãos, é muito bom quando a gente se junta para louvar e falar da presença do Senhor. Eu estou gravando agora. Eu estou apenas gravando com apenas um microfone e apenas com um computador. Não tem nenhuma pessoa a me ver ou até mesmo a escutar. Às vezes até tem, mas não tem. Ninguém a me escutar. A única pessoa que está comigo é Deus. Aqui agora que eu apresentei esse vídeo a Ele. E, irmãos, você tem que tirar esse momento de falar com o Senhor. É muito bom quando você tira um momento para falar com o Senhor, porque esse momento te faz ser mais forte, te faz ter uma alegria maior. Irmãos, eu confesso que quando eu ficava triste, muitas vezes, né, porque em muitas situações que eu passava, né, eu começava a ficar triste e eu me sentia conforto somente quando eu falava com Deus. Eu passava por muitos momentos, eu passava por várias circunstâncias para achar uma felicidade, alguma alegria. Sabe onde eu encontrei? Eu encontrei algumas dessas, não que eu fiz, não. Eu encontrei somente em Deus. Então, eu agradeço a Deus. Realmente eu agradeço a Deus, irmãos. Esse vai ser um vídeo de agradecer a Deus. Eu tenho que agradecer a Ele, irmãos, agradecer, porque sem Ele, irmãos, eu não estaria aqui para falar, né, com vocês, falar sobre Ele. É muito difícil você estar numa obra com Deus, você está na obra com Deus, e é difícil não estar na obra com Deus, mas é difícil que as pessoas que estão ao seu lado querem ver que você caia. Você sabe o como é isso. As pessoas querem que você caia. E é muito difícil. Você está ali querendo o Senhor, mas as pessoas estão ao seu lado e querem ver você cair. Você fica abalado, fica triste. Realmente você fica. Mas o Senhor está com você. Irmãos, olha o que Deus quer falar para você. O Senhor está com você. O Senhor está contigo. No Isaías 43, versículo 13, 43:13, fala para nós sobre a questão que ainda antes que houvesse dia eu sou. Irmãos, o que Deus ele
fala pra nós é que ainda antes que o dia existisse, irmão, antes que Deus falasse, ó, haja luz, que né, o sol foi criado, antes que o sol existisse, antes que a luz existisse, o Senhor já existia. E se o Senhor já existiu, o Senhor já era contigo, antes mesmo de você nascer. Então agradeça porque Ele te escolheu desde antes de você saber que você estaria com o Senhor. E ainda continua a dizer a palavra de Isaías 43:13, que é: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa livrar-se das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Irmãos, é muito bom e quando você está na presença do Senhor e quando Deus fala com você essa palavra: agindo eu, quem pode impedirá? Quem impedirá? É muito bom quando você ouve isso de Deus, porque você está ouvindo que quando Deus age na sua vida, ninguém pode impedir. Ninguém vai ter a capacidade de impedir. O problema da gente é que nós queremos sempre ter o melhor para nós. O melhor para nós, que é o nós desejamos mesmo, humanamente, humano, que nós queremos é sempre bens materiais. Mas o que Deus ele quer nos dar é espiritualmente, aquilo que você realmente tem que ter. Ou tem que ter, te fortalece, né? E ainda continua dizendo, né, sobre a parte, essas são a parte A e a parte B, 43:13. Quando Deus ele vai agir, ninguém pode impedir. Tem ainda a continuação da palavra que a gente pode dizer em outros versículos que se complementam a esse versículo. Por exemplo, Apocalipse, que fala para nós, Apocalipse capítulo 3, tá? 3, continua no versículo 8 em diante, se eu não me engano, que fala sobre para nós sobre a porta aberta. Eis que colocam a porta aberta diante de ti, o qual eu tenho a chave. Eu sou aquele que pode abrir e ninguém pode fechar. O qual fecha e ninguém abre. Irmãos, Deus é quem decide. Deus é quem toma a decisão. A partir do momento que você entrega a sua vida a Deus, é Ele quem decide se você faz ou não faz. Quer dizer o quê? Que eu tenho que viver praticamente dependendo de Deus, sendo que eu quero me tornar independente. É isso. O problema da gente é querer se tornarmos independentes. Deus ele fala que nós devemos sim obedecer pai e mãe, tá? Obedecer pai e mãe, honrar pai e mãe. O problema de nós é que nós queremos ser independentes muito cedo. Independente não só cedo, mas para toda a vida. Irmãos, aprenda, a gente sempre vai depender sempre de alguma pessoa. Sempre vai depender. E quando nós entramos no caminho de Deus, não é entrar numa religiosidade, não é entrar numa religião, não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô falando entrar no caminho do Senhor. Ter uma mente aberta com o Senhor, tá? Ter uma mente com Ele, conversar com Ele, nós entendemos que nós totalmente dependemos de Deus. E que a independência está fora do dialeto de Deus. Aqui sim a dependência. Primeiro nós dependemos do Pai. Primeiro nós dependemos dele e de Deus. Depois nós dependemos de Deus para que Deus venha nos criar, nos formar. Nós dependemos de quem? De pai e mãe. Para quê? Para que nós venhamos crescer. E assim nós se tornamos pessoas honrosas perante Deus e perante os homens também. Então nós se tornamos hoje na presença de Deus através de quê? Através da dependência total. O que nós queremos dizer, o que a palavra também nos traz, é que a dependência, irmão, assim, a gente está interpretando o que a palavra está dizendo, tá? O que a interpretação da palavra nos mostra, o que nos diz, nos traz, é que a dependência total que se possibilita em Deus, ela é grande, ela é boa, ela é maravilhosa. O problema da gente é que quando a gente fala em dependência, a gente acha errado esse termo, dependência, porque quer dizer que eu tenho que depender de alguém. E o ser humano, você olha para o seu próprio humano, você sabe como é que é. Você quer olhar para o seu próprio umbigo, né? Umbigo. Você quer fazer as suas próprias vontades. Ou seja, eu não quero depender de outra pessoa para me fazer aquilo ou aquilo. Eu quero aprender a fazer as coisas sozinho. Eu vou e faço. Irmãos, aprenda. Há certos momentos da vida, em certos momentos, certas situações da nossa vida, a gente sim vai fazer algumas coisas somente, mas certas também situações da nossa vida a gente vai necessitar de pessoas. Necessitamos de pessoas. Eu vi isso numa série bem famosa que a gente já viu. Isso não só está na Bíblia, mas também algumas séries também bem famosas falam sobre isso, que a pessoa que ela decide crescer, ela não cresce sozinho. Ela necessita de alguém para crescer. Eu lembro de uma série que era do Maluco do Pedaço. Eu vou falar uma partezinha que era do Maluco do Pedaço. O Will, né, que é o sobrinho do tio Phil, ele queria ter uma independência. Ele queria crescer, ele queria ter um serviço, queria ter dinheiro, queria trabalhar em muitos empregos, queria trabalhar em vários lugares para ter uma independência. O tio dele, até o ponto como ele sempre ajudou, ele deu cheque, o Will, que no caso é o sobrinho, falou: eu rasguei. Por quê? Porque ele queria ser independente, ele queria se virar sozinho.
Aí o tio dele fala algo que eu lembro, o qual a palavra pra mim fala, e o qual essa frase também no seriado falou, que o homem que necessita crescer, o homem que quer crescer, ele não cresce sozinho, ele cresce com a ajuda de pessoas. Naquele momento o tio dele quis ajudar ele, portanto, ele só aprendeu que ele necessitava de pessoas a partir do momento que o tio dele falou isso pra ele. Então, irmãos, o que queremos dizer, o que a palavra quer nos trazer também, isso, claro, a gente pegou só como exemplo, a gente não quer falar realmente que é isso, mas dá pra entender um pouquinho, né? E o que a palavra quer nos trazer é isso, irmãos. Você quer o crescimento? O crescimento são através de pessoas. São através de pessoas, de boas amizades, de bons amigos, de boas comunhões. Primeiramente com Deus. Coloque Deus como seu amigo verdadeiro. Eu aprendi a colocar Deus como um amigo mesmo, sabe? Eu já tive vários amigos de escola, amigos, colegas que eu já passei por escola. Já tive demais, né? Amigos mesmo que já vêm em minha casa, eu já fui na casa deles também, um amigo em comum. Mas hoje eu aprendi que realmente o meu verdadeiro amigo é Deus. É Ele quem eu posso conversar mesmo, chorar, me humilhar, e que Ele vai falar assim pra mim a melhor resposta pra mim. Ele vai me mandar ir no caminho correto. Ele vai me designar para o caminho certo. Irmãos, é bom. Tire um tempo para se humilhar na presença de Deus. Não preocupe, irmãos. Eu vou me humilhar aqui, irmãos. Não preocupe se você vai se humilhar ou se não vai. Humilhe-se na presença de Deus. Não preocupe-se com a vaidade de querer, de ter o poder, de querer ou não querer fazer, se de vergonha ou não vergonha, de ter medo ou não ter medo. Irmão, humilhe-se na presença de Deus. É muito bom. É muito bom quando você ajoelha para Deus e você realmente chora para Deus. E você fala: Deus, eu estou aqui. Durante muito tempo eu errei, eu passei por momentos muito difíceis, eu chorei, eu errei, eu senti falta do Senhor, não tive uma força suficiente para vir até o Senhor, para falar com o Senhor que eu estava errado. Mas hoje eu tenho uma força que eu consigo ter essa força, por mais que é uma pouca força, eu consigo vir aqui hoje, estar ajoelhado na presença do Senhor e falar: Senhor, eu estou aqui, eu me rendo aos seus pés, Pai. O Senhor é tudo, Pai, que eu preciso, né? O Senhor é tudo o que eu preciso. O Senhor é quem pode fazer aquilo que eu, por mim, tentei procurar por pessoas, mas não consegui achar, e somente encontrei no Senhor. Então eu quero, Senhor, que o Senhor me abençoe, esteja comigo, irmãos. Sabe qual é a maior alegria nossa, quando a gente ora? É quando a gente ajoelha, a gente se desliga do mundo e a gente ora para Deus falando: Deus, ouça a minha oração. Esse é o maior tesouro que a gente ouve. Esse é o maior presente que a gente quer falar para Deus. Senhor, ouça a minha oração. Senhor, ouça a minha oração. E o outro: Senhor, faça-me sentir o Senhor aqui comigo. Irmãos, observe que quando a gente entra na presença do Senhor, a gente não ora pedindo: Senhor, me dê isso, Senhor. Eu estou fazendo um propósito almejando isso, Senhor. Me dê, Pai. Eu necessito disso para tua honra. Não, eu não oro para Deus, eu não chego na presença de Deus pedindo um bem material. Eu chego na presença de Deus falando assim: Senhor, eu encontrei quem eu posso conversar. É o Senhor. Senhor, ouça a minha oração. Pai, faça eu sentir o Senhor, Pai. Eu sentir a sua presença, Pai. Me proteja dos caminhos maus, Pai, me proteja dos caminhos ruins, me leve em segurança para o meu destino, onde quer que eu vá, né? Onde quer que eu vá, me proteja, me leve em segurança, me traga em segurança, Pai. Que nós venhamos ter mente aberta para todos os tipos de conversa, porque nós necessitamos também do Senhor para até mesmo esses propósitos. Então, Senhor, agradeço, Pai, por isso. Irmãos, é isso que você tem que fazer. Irmãos, intimidade é o nome disso, tá? Intimidade. Agradeça a Deus. Comece a ter intimidade com o Senhor, tá bom? Comece a ter intimidade com o Senhor. A intimidade com o Senhor, ela vale tudo. Ela vale demais. Muito maravilhoso. Irmãos, tenha intimidade com Deus, tá? A partir do momento que você tem intimidade com Deus, procurar falar com Ele todos os dias, falar: Senhor, eu estou aqui para falar um pouco com o Senhor. Irmão, não precisa ser 1 hora, 2, 3 horas falando com o Senhor, não. Não. O que o Senhor quer é que você se humilhe a Ele. Humilhação a gente tira por um período. Começa por pouco, né? Daí depois você vai entendendo. Eu confesso que quando eu comecei, eu não gostava de orar. Primeiro, no meu começo, eu não gostava de ler a palavra. Deus, ele Deus, no começo, ele me depositou o dom. Ele falou: olha, você tem esse dom, eu te dei esse dom. E eu queria ter esse dom, e eu queria praticar esse dom.
demonstrar esse dom, ou seja, eu queria saber como é, eu queria praticar ele no culto. Só que antes de praticar no culto eu tinha que ler, porque é interpretação. Então eu tenho que ler para interpretar, certo? E Deus falou, leia. Não gostava de ler, não gostava, detestava ler. Não era só a Bíblia, eu não gostava de ler todos os tipos de livros, não gostava de ler livro, não gostava mesmo. E assim Deus ele falou, leia. E Deus foi dando os horários. Olha pra você ver, Deus deu até a hora. Falou, ore, leia 1 hora. Aí eu não queria. Então ele falou, então leia então menos. Então, lê uns 40 minutos, 50 minutos. Deus ia só dando menos. Lê 30, lê 20, lê 10. Chegou um momento que Deus falou, lê 5 minutos. Irmão, hoje quando nós vamos ler a palavra, a gente lê tão profundamente. Eu leio tão profundamente. Eu gosto tanto de ler hoje a palavra. Que a palavra me leva a lugares que eu não sei explicar pra vocês. Mas eu sei que é tão belo e tão lindo que eu não sei. Que é maravilhoso, que eu gosto de ler hoje a palavra de Deus. E hoje, ou seja, naquele passado eu tinha muita dificuldade, eu não queria ler. Mas quando eu li, eu comecei a entender. Hoje, quando nós vamos ler, nós não saímos de 2 horas sem falar da palavra. Da mesma maneira foi a oração. A oração não gostava de orar. Não gostava de orar. Não gostava. Eu tinha vergonha de orar publicamente. Publicamente é você... A partir do momento que você entra na igreja, você ajoelha e começa a orar. Não só isso, mas também a oração em conjunto, que a gente faz oração em conjunto. Cada dia de um culto, alguma pessoa ora, cada irmão ora. Nessa semana sou eu, na outra semana... Na semana não, no dia de culto sou eu, no outro dia de culto é outra pessoa. Eu não gostava, eu tinha vergonha. E também não gostava de orar. Também o culto, no secreto. Não gostava também de orar, também. Não gostava. Por mais que oração é isso aqui, ó, conversa com o Senhor. Eu fui aprender a orar só depois de muito tempo. Fui aprender a orar depois que Deus colocou pessoas na minha vida que pra eu orar por elas. Com isso, Deus colocou pessoas pra me orar por elas. E além de colocar pessoas para me orar por elas, colocou vocês, que são as pessoas que nós devemos orar por elas, que é o canal Pregando de Cristo. Orar pelo canal, orar pela igreja, orar por mim, orar pelos propósitos que nós vamos fazer. O propósito que nós vamos fazer é propósito de vida, irmão. O propósito de vida. Às vezes você quer arrumar um emprego, você ora por isso. Às vezes eu quero comprar um carro, você ora por isso. Você está sempre constante conversando com o Senhor. Eu gosto de fazer isso hoje. Eu gosto de tudo que eu for fazer, eu gosto de orar para o Senhor. Eu gosto de pedir uma confirmação para Deus. Eu gosto de pedir confirmação. Tem pessoas que já não. Acham que entregar na mão de Deus e Deus se vira. Não é assim que é as coisas, não. Não é assim que é servir Deus. Não é assim. Então eu gosto de fazer isso. Então eu aprendi a orar hoje em dia. Hoje eu aprendi a orar. E quando eu fico sem orar, eu sinto falta. E oração, irmão, é muito bom, tá? Confesso pra vocês que é bom, tá? Irmãos, então... Assim, eu quero falar pra vocês que tenham essa vida em comunhão com Deus, tá? Tenha a vida em comunhão com Deus, tenha essa intimidade com Deus. Lembre-se que Deus, ele é um cara que quer te ajudar, irmãos, tá? Coloque nas mãos de Deus, sim, coloque nas mãos de Deus aquilo que você quer depositar nas mãos dele, coloque. Mas, irmãos, ore por isso também, tá? Orem por isso. Deus o coloca nas suas mãos. O Senhor quem pode fazer, o Senhor quem pode dar a solução. Sim, Deus é o único que pode dar a solução. Mas, irmãos, ainda continue orando. A oração, quando você coloca nas mãos de Deus e você ora, não significa dúvida, tá? Não significa dúvida. Eu coloquei nas mãos de Deus, mas ainda continuo orando. Quer dizer o quê? Que eu estou com dúvida? Não, irmãos, não. Você colocou nas mãos de Deus. Portanto, você está orando, sabe por quê? Porque você quer ter a intimidade com o Senhor tão grande que você quer colocar nas mãos de Deus, mas ainda assim quer continuar orando. Por quê? Porque você quer que a bênção ainda continue sendo prevalecida. Não é que vai sumir se você não orar, não, mas que prevaleça. Amém? Então, irmãos, desculpe pelo horário. Desculpe pelo tanto de momentos que nós ficamos sem, né? Vocês ficaram esperando e eu também. Mas, irmãos, muito obrigado por você estar ouvindo, mesmo que seja pouca gente, mesmo que seja poucas pessoas. É um estilo novo de vídeo, é um áudio-vídeo, é um estilo diferente, por enquanto. Mas Deus vai abençoar vocês, irmão, ricamente, a partir do momento que vocês começarem a ter intimidade com as orações nossas vão ser atendidas. Às vezes a gente vai ficar triste porque as nossas orações foram atendidas, sabe? Porque quando eu orei pelos meus amigos, meus amigos se afastaram. Eu orei e comecei a orar pelos meus amigos e meus amigos se afastaram. E eu fiquei triste, eu falei, uai, como assim?
Não tô entendendo. Orei e eles se afastaram. A minha oração está fazendo efeito. Deus está ouvindo as minhas orações, sabe por quê? Porque a partir do momento a luz não se junta com as trevas. Os pensamentos opostos não se interligam, não se ligam. A partir do momento que eu oro por eles, desejando o bem deles, o inimigo quer fazer o quê? O oposto, quer tirar ele. Mas a oração, ela está servindo, amém? Eu agradeço pela grande oportunidade. Continue você orando, irmão. Continue você orando, irmão, irmã. Continue orando, continue. Deus vai abençoar ricamente vocês através da oração que vocês fazem. Continue orando, leia a palavra. Aprenda do Senhor, irmãos. Aprenda do Senhor, tá? Aprenda, leia a Bíblia. Pede discernimento a Ele, tá? Deus, Ele vai te dar, certeza. Porque o Senhor, Ele ouve a oração daquele que quer ter intimidade com Ele. Amém? Então eu agradeço a grande oportunidade. Em nome de Jesus, Pai, e amém. Até o próximo.